Oi, gente, boa tarde. É isso aí, gente. Então, quem já entrou, colocar, por favor, aí o seu nome, o número de matrícula, para a gente computar a presença de vocês. E eu gostaria muito de começar essa atividade online, agradecendo novamente ao João pela disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente. João, obrigada de verdade. Eu já te contei, né, nos bastidores aí, que o pessoal gostou muito do tema, se interessou muito pelo tema. Inclusive, eu dou aula também de oficina de pesquisa, e eu sugeri aos alunos, né, que para eles decidirem, definirem o tema com o qual eles vão trabalhar em sede de TC ou de artigo científico, que é muito importante que eles conheçam, né, vários assuntos diferentes para eles perceberem se os atrai ou não, né? Porque para a gente fazer uma pesquisa, a gente tem que se interessar bastante por esse assunto, né? Porque a gente vai se ver envolvido, né? Vai saber Deus por quanto tempo, né? Porque muitas vezes um assunto que nos atrai para fazer um artigo vira o assunto da vida, né? Então, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, cumprimentar o pessoal que está chegando aí. Gente, ó, então vamos conhecer um pouquinho sobre o João. Antes de eu dar a palavra para ele, eu vou ler aqui né, é, é, como é que eu coloco isso aqui? É o seu status resumido lá do Lattes, né? Então, a sua autodefinição resumida do Lattes, tá? Então, ó, gente, o João Paulo Capelotti, ele é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele é graduado em Direito pela Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, Campos de Franca. Ele é sócio da Tomasetti Júnior e Xavier Leonardo, Sociedade de Advogados. Ele é membro da International Society for Humor Studies e da International Society for Luso-Hispanic Humor Studies, membro do Núcleo de Direito Privado Comparado da Federal do Paraná. Ele também é membro do Grupo de Estudos em História Cultural do Humor, vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor Dr. Elias Tomé Saliba, e também é membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial, coordenado pelo professor Dr. Marcos Wachowicz, não sei pronunciar esse sobrenome, isso? Da Federal do Paraná. Ele é colunista da plataforma dissenso.org, tá? E isso aqui é o currículo resumido aí, a apresentação resumida do currículo do João. João, ele vai estar aqui disponível para responder quaisquer dúvidas de vocês. Então vocês podem ficar à vontade para também aqui inserirem as suas perguntas, porque o João no final vai respondê-las, tá bom? Então, João, novamente, muito obrigada, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite feito pela professora Ana. Para mim é um prazer muito grande estar falando aqui com vocês nessa tarde de hoje sobre um tema que eu pesquiso há algum tempo e que eu acho realmente apaixonante, que acabou entrando cada vez mais na ordem do dia, já que esses conflitos entre liberdades de expressão e direitos da personalidade estão adquirindo dimensões cada vez maiores, e eu estou realmente à total disposição de vocês para conversar mais a respeito. Como eu falei para a professora Ana, a minha ideia é falar um pouco brevemente sobre os contornos gerais da minha pesquisa e depois realmente abrir para troca de ideias aí com quem estiver assistindo, a quem eu desde já agradeço a atenção e a presença, e novamente a professora Ana pelo convite, que me deixou super contente. Bom, é o seguinte: a Constituição Federal, ela consagra a liberdade de expressão em diversos aspectos, no aspecto científico, no aspecto artístico, no aspecto político, enfim, em várias camadas, no seu artigo 5º, nos incisos 4º, 9º e 14. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição consagra também outros direitos de igual estatura e relevância, como os direitos de personalidade, direito à privacidade, direito à honra, entre outros.
Então, no conflito entre esses direitos fundamentais de igual estatura, não há uma resposta pronta, prévia, para qual deles deve prevalecer no caso concreto, e eles são submetidos à técnica de ponderação, com a qual eu imagino que vocês devam estar familiares. A questão é que o Poder Judiciário, tradicionalmente, quando chamado a resolver conflitos entre direitos da personalidade e liberdade de expressão, o Judiciário normalmente se pauta pelos critérios aprendidos ao longo de vários anos com a jurisprudência criada sobre questões envolvendo a imprensa. Então, normalmente, o Poder Judiciário analisa se uma reportagem é verdadeira, se uma reportagem é objetiva e se uma reportagem atende a critérios de interesse público, se ela é feita para atender algum interesse da sociedade sobre informação em algum aspecto. Isso pode ser facilmente visualizado, por exemplo, no recurso especial 984-803 do Espírito Santo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, em que se apresenta de uma maneira bastante interessante que a responsabilidade civil da imprensa, dos jornalistas, ela é subjetiva e ela tem que averiguar principalmente o grau de diligência do jornalista na investigação da reportagem para definição do critério de veracidade, o grau de atendimento do interesse da sociedade à informação com relação ao interesse público, e há um certo subjetivismo judicial com relação ao tom da matéria, com relação à objetividade da reportagem. Então, há uma jurisprudência razoavelmente bem consolidada que é firmada nesse tripé de veracidade, interesse público e objetividade para a aferição de que deve prevalecer no caso concreto, se a liberdade de expressão ou a defesa dos direitos da personalidade. Mas o que sempre me intrigou e o que foi o ponto de partida para que eu começasse a minha pesquisa foi que esses critérios que são muito bem estabelecidos para a imprensa tradicional, eles não me parecem adequados para julgar conflitos entre liberdade de expressão humorística e direitos da personalidade. Porque, por exemplo, uma caricatura, ela vai registrar um determinado personagem com uma característica exagerada. Então, se a pessoa, assim como eu, tem um nariz grande, por exemplo, na caricatura ela vai ser retratada com um nariz maior ainda. Isso não é exatamente um atendimento de um critério de veracidade. O nariz da pessoa não é exatamente do tamanho daquele retratado na caricatura. E como que fica, então, esse pilar tão importante definido pela jurisprudência para a apuração, no caso concreto, do que deve prevalecer? Os outros elementos carregam problemas similares. Como que você vai exigir objetividade em uma piada, em uma sátira? Como que você até pode pensar que o humor ele atende a um interesse público, a um interesse social, principalmente quando esse humor é crítico de políticos, críticos de políticas públicas, entre outras questões que volta e meia são abordadas em charges, em esquetes de programas humorísticos na TV, entre outros. Mas e um trocadilho? E uma piada contada num churrasco? Isso atende interesse público? Como esses critérios são normalmente insuficientes, na minha visão, para lidar com conflitos entre direitos da personalidade e humor, eu fui procurar, então, na jurisprudência dos tribunais brasileiros, o que estava sendo utilizado para resolver esses conflitos, porque tem que ser dada uma solução. O judiciário não pode decidir não decidir. Então, durante alguns meses, eu entrei em todos os sites de todos os tribunais de justiça do Brasil, no STJ e no STF, e digitei humor,
cômico, piada, ironia, sarcasmo, quadrinhos, charge, entre outras expressões ligadas ao universo humorístico. E eu encontrei, obviamente, alguns acórdãos que diziam respeito a transtorno de humor bipolar, a fornecimento de medicamento para o humor aquoso dos olhos, etc. Encontrei alguns acórdãos criminais, encontrei algumas questões trabalhistas, e eu tirei tudo isso da pesquisa porque eu queria focar em responsabilidade civil. Então, fazendo todas essas adequações metodológicas, eu encontrei 486 decisões que se estendem no período de 1995 a 2014, que foi o ano em que eu concluí a coleta de dados para minha tese, e cataloguei cada um desses acórdãos de acordo com quem eram os autores das demandas, quem eram os réus, qual foi o resultado, qual foi o valor da indenização concedida, e se o resultado da ação, ao final, foi favorável ou desfavorável aos humoristas. E, em meio a todos esses acórdãos, eu descobri algumas coisas, algumas tendências da jurisprudência brasileira na lida com esse problema. O primeiro deles é que, apesar do interesse público não ser o mesmo em manifestações humorísticas e em manifestações jornalísticas e manifestações humorísticas, aparentemente o judiciário acha muito mais digno de proteção as expressões humorísticas que digam respeito a algum assunto de interesse público. Então, um exemplo bastante eloquente disso por exemplo, uma ação indenizatória que o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, moveu contra uma rádio de São Paulo que tinha por hábito entregar o chamado troféu cara de pau para algum político que eles consideravam desonesto ou que incorria em condutas que eles não aprovavam. O Paulo Maluf, obviamente, não gostou de ser premiado com o troféu cara de pau e ajuizou uma ação contra a rádio. E ele perdeu essa ação porque se entendeu que a crítica dirigida a homens públicos ela atende a um interesse público no sentido de se fiscalizar esse homem público, de se fiscalizar as condutas em que ele incorre, e por mais que essa crítica seja ácida, que ela seja maldosa em algum aspecto, o homem público tem que ter uma tolerância, porque a posição de poder que ele ocupa, ela é acompanhada naturalmente de ônus e bônus. Então, ele ganha dinheiro, ganha exposição com esse cargo que ele assume, ele deve estar sujeito a todas as críticas que decorrem disso. Tanto as críticas mais construtivas ou mais isentas, até as críticas mais espinhosas, inclusive as críticas humorísticas. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julga esse caso, ele inclusive cita um provérbio em latim, que é o ridendo castigat mores, que em latim significa rindo que se castigam os costumes. E o desembargador relator dessa ação, ele completa: rindo que se castigam os costumes e os políticos. Então, é bastante presente na jurisprudência que políticos normalmente não fazem jus à indenização por danos morais quando eles são vítimas de charges, de caricaturas, de esquetes em programas de TV, entre outras manifestações humorísticas. Por outro lado, a tolerância do judiciário com expressões humorísticas que não são, à primeira vista, de interesse público, é também bastante notória, apesar de ser criticável também. Então, por exemplo, o caso do Rafinha Bastos contra Vanessa Camargo, quando ele fez aquele comentário ao vivo no programa CQC, a respeito da beleza da Vanessa Camargo ainda grávida, quando termina uma reportagem gravada e volta
a transmissão para o programa ao vivo, que estava sendo gravado no estúdio, ele diz, comeria a mãe e o bebê, alguma coisa assim. Ela não gostou, obviamente, ajuizou uma ação contra ele e perdeu essa ação. E no voto que julga o recurso de apelação do Rafinha Bastos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a uma certa altura, ele faz menção aos deveres educativos da televisão, que, de fato, é uma diretriz que está colocada na Constituição Federal Brasileira, de que a programação da TV, preferencialmente, deve atender ao interesse público, deve, preferencialmente, ter uma função de entretenimento, educativa, mas implicitamente se espera que ela respeite também os direitos de personalidade alheios, etc. Enfim, o desembargador ele vai um pouco pela linha de que aquela manifestação ela não tem interesse público e, portanto, ela não mereceria proteção. Só que, se a gente for pensar que apenas a expressão de interesse público merece proteção, a gente está tolhendo uma parcela significativa do discurso que é produzido na sociedade. Inclusive, discursos, por vezes, inofensivos. Então, se diz, como eu já li um autor dizendo, que essa tentativa de medir o humor pelo interesse público, ela é super inclusiva e pouco inclusiva, na medida em que ela acaba quase que criminalizando, mas não exatamente criminalizando, mas tornando ilícito discursos que não deveriam ser, e também, por outro lado, não prestando atenção em discursos de ódio que, por exemplo, questões relacionadas a racismo, a misoginia, a outras formas de preconceito, são de interesse público, mas nem por isso elas merecem proteção também. São de interesse público no sentido de que afetam a sociedade em alguma maneira, não que elas sejam algo legal de se ouvir, né? Mas, enfim, essa é a primeira crítica que eu faria à jurisprudência que foi construída a respeito de humor no Brasil. O segundo elemento que me chama a atenção é que talvez o primeiro aspecto a ser analisado por um tribunal quando recebe um caso envolvendo humor é perceber que se trata de discurso humorístico. Na teoria do humor, dois autores bastante importantes, o Salvatore Attardo e o Victor Raskin, eles criaram um conceito chamado competência humorística. O que seria isso? Seria a percepção de que um discurso é humorístico, de que um discurso não é sério, de que um discurso é uma forma, como eles dizem, uma forma de discurso não de boa fé. É uma forma de discurso que tem um duplo sentido, é uma forma de discurso que tem um significado escondido além do aparente. Então, para os tribunais, é uma distinção bastante importante de ser observada se um discurso ele pode ser enquadrado nessa forma humorística. Então, retomando, por exemplo, o exemplo da caricatura. Então, quando o judiciário analisa uma caricatura, o judiciário deve se atentar que, ao desenhar o nariz de uma determinada pessoa muito maior do que ele realmente é, o humorista quer passar uma mensagem, ele quer passar uma mensagem de ridicularização da aparência daquela pessoa, da figura daquela determinada pessoa caricaturada. E o judiciário compreender que isso significa que o nariz da pessoa não é daquele tamanho, é compreender um discurso como humorístico, como não sério, como não passível de apreciação ao pé da letra. Isso significa que várias
várias questões que são levadas ao exame do judiciário, elas têm que ter esse refinamento interpretativo. Um exemplo. Lá pelos idos de 1999, o extinto programa Cacete Planeta, que talvez muitos de vocês não conheçam, mas que era muito popular por volta dessa época aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse programa ele exibiu uma sketch a respeito de um fato horroroso acontecido naquela semana. O Cacete Planeta ele tinha muito essa ideia de ser uma espécie de telejornal meio às avessas, de utilizar fatos do cotidiano para fazer humor. Naquela semana tinha vindo à tona que alguns policiais da cidade de Diadema, uma cidade do ABC paulista, tinham torturado e extorquido moradores de uma determinada favela ali da região. Isso ganhou manchete em todos os jornais, isso acabou sendo noticiado no New York Times, isso foi um assunto muito relevante por mais de uma semana no Brasil. Isso foi objeto de sátira no Cacete Planeta. Então, no programa, os policiais, os atores interpretando os policiais também faziam barbaridades com a população, mas barbaridades diferentes da tortura, dos fatos horrorosos que eles fizeram na realidade. Os policiais se sentiram ofendidos e ajuizaram ações em massa contra a Rede Globo. Eu localizei 76 acórdãos no Tribunal de Justiça de São Paulo que lidam só com esse problema. E em todos eles, se entendeu que os policiais não fariam jus à indenização, em primeiro lugar, porque se tratava de uma crítica por meio do cômico, por meio do ridículo. Então, as ações que os policiais estavam fazendo naquela sketch não deveriam ser interpretadas ao pé da letra. Então, qualquer coisa que o policial fazia com o cacetete, por exemplo, não deveria ser objeto de interpretação literal, porque aquilo deveria ser lido por um filtro de humor, por um filtro de comicidade. Então, essa percepção de que o discurso humorístico é diferente do discurso jornalístico, ela é crucial para a correta resolução dos casos envolvendo humor. Existem os exemplos em sentido contrário também. Eu me lembro, na minha pesquisa, de um acórdão que julgava um recurso de apelação da Folha a respeito de uma coluna do José Simão. Imagino que vocês conheçam, o José Simão tem uma coluna há muitos anos na Folha de São Paulo, que também faz uma espécie de humor jornalístico, né? Então, que pega fatos do cotidiano e reconta eles de uma maneira engraçada. E em uma determinada coluna do José Simão, ele se referia ao perito Badan Palhares, que é bastante famoso também, que sempre é citado na imprensa, como Badan Falhares. E atrelava o Badan Falhares a um laudo questionável a respeito da morte do PC Farias, aliado do ex-presidente Fernando Collor, e o José Simão escreve que nesse laudo o Badan Palhares teria falado de como que é? Suicídio acidental, suicídio intencional à bala, uma coisa assim. Ele estava criticando o fato da conclusão ser por suicídio quando haveriam indícios de que, na verdade, teria sido um assassinato. O TJ de São Paulo negou provimento à apelação da Folha, supostamente por não entender possível fazer humor com essa forma, com esse assunto sério, ou não ter entendido que aquilo se tratava de humor. Eles colocavam o pseudônimo inventado pelo José Simão para o Badan Palhares, entre aspas, e com várias reservas, e como se não entendendo que se tratava de um discurso
irônico, de um discurso de tentativa de ridicularização de um fato efetivamente ocorrido. Bom, um terceiro aspecto relevante que eu descobri nessa minha pesquisa é que outro aspecto também super importante na hora de averiguação de dano moral por manifestações humorísticas é se pensar em quem é a verdadeira pessoa supostamente ofendida pelo humor. Porque muitas vezes o humor ele opera por meio de alusões, de indiretas, de mecanismos discursivos sofisticados. E um caso que exemplifica bastante isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é o recurso especial 730-615. Eu não me recordo agora exatamente, eu posso passar o número para vocês depois, mas é o caso da chamada revista Bundas. Essa revista Bundas, ela era uma paródia da revista Caras, que é uma revista que cobre estilo de vida de celebridades, e essa revista, que foi editada também aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por várias pessoas famosas, entre as quais o Ziraldo, por exemplo. Essa revista tinha, então, um caráter de sátira da revista Caras. E como a Caras tem um castelo que fica na França e que é utilizado para reportagens, para ensaios fotográficos e tudo mais, a revista Bundas, que era uma paródia da Caras, resolveu que ela teria o seu castelo também. Então, eles encontraram um castelo na região de Itaipava, no Rio de Janeiro, e descobriram que aquele castelo tinha sido construído nos anos 20 do século passado por um sujeito que fez fortuna com uma fábrica de papel higiênico. Então, a revista Bundas fez um artigo bem irônico, bem sarcástico, falando que aquele era o castelo da revista Bundas, porque era o castelo do que era conhecido na região como o Barão da Merda, já que o sujeito fez fortuna com papel higiênico. Só que a filha e a neta desse sujeito, do tal Barão Smith de Vasconcelos, não gostaram da reportagem e buscaram indenização na justiça pela menção negativa na revista Bundas. No STJ, a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora do recurso, ela pontuou o seguinte: olha, quem está sendo alvo de piada aqui não é o Barão Smith de Vasconcelos, que efetivamente é conhecido por esse apelido de Barão da Merda ali na região, segundo consta. Quem está sendo ironizado com a revista Bundas é a revista Caras. Então, quem poderia, em tese, almejar indenização pela existência da revista Bundas seria a revista Caras, e não essas pessoas. Elas foram o instrumento da piada e não o alvo. Bom, essas foram as 3 principais conclusões às quais eu cheguei durante a minha pesquisa. A primeira delas, de que o judiciário ainda tende à proteção muito maior de casos de humor que têm um interesse público, que digam respeito a algum aspecto econômico, social, político da vida em sociedade, e não necessariamente de casos de humor que ou sejam mais inocentes, ou sejam mais pesados, mas que não tenham esse atributo de falar sobre algum aspecto da vida em sociedade. O segundo é que o discurso humorístico precisa ser reconhecido como tal e, por conseguinte, ser apreciado de acordo com as suas peculiaridades discursivas. E o terceiro é que é preciso reconhecer quem é o verdadeiro alvo da piada, da manifestação humorística, porque é só essa pessoa que, em tese, tem a legitimidade ativa para pleitear a indenização por dano moral. Bom, essas são as linhas gerais da tese que eu defendi em 2016.
e eu acho que a discussão ficaria mais interessante com as perguntas que eu acredito que podem vir aí de vocês que estão nos assistindo. É isso. Muito obrigado de novo, Ana. João, você me ouve Agora agora e me sim. vê? Ah, tá. Porque eu tava falando a louca com o microfone fechado. Então tá. Se por Ah, então, obrigada, Ana. Tava sem som mesmo. Mas eu tava sem som, gente, problema de usuário, tá? Não era problema no equipamento, não. Então tá bom. É porque durante a sua fala, João, eu tive um problema aqui e a sua imagem tá travada para mim, mas eu Tá. imagino que seja só para mim. Então, é o seguinte, o seu tema é tão interessante, né? Muito interessante. O pessoal fica à vontade para colocar suas dúvidas, tá, gente? Fiquem à vontade para colocar questões aí para o João. Eu tenho algumas aqui que a Bianca, ela me mandou previamente. A Bianca é uma aluna nossa do mestrado e ela está estudando também, Ah, né, que os legal. limites do humor. Ela se interessou muito por esse assunto, especialmente. Ela tá super interessada. E ela me mandou aqui algumas perguntas, então, enquanto o Uhum. pessoal não manda aí perguntas, Tá eu ótimo. vou colocando para você, João. Bom, então, uma primeira questão que você colocou que é muito interessante, né? É que, na sua opinião. Ah, obrigada, Silvia, pelo feedback. Na sua opinião, o judiciário brasileiro, muitas vezes, ele acaba se colocando como um crítico Sim. de arte? A resposta curta é sim, mas vamos elaborar um pouco mais. Tem um exemplo de um caso no Rio de Janeiro que eu acho que demonstra muito bem essa preocupação do judiciário em querer fazer um controle artístico da manifestação humorística. Um ponto que eu procurei frisar bastante aqui é que o humor tem mais chances de ser protegido pelo judiciário se ele for a respeito de um assunto de interesse público. E no Rio de Janeiro tem um caso que desafia um pouco esse diagnóstico, porque é um humor produzido a respeito de uma situação de evidente interesse público, que é eleição municipal, mas mesmo assim houve condenação do jornal porque se considerou um humor de mau gosto. O caso é o seguinte: tem lá no município de Angra dos Reis, logo depois que um determinado prefeito saiu do poder, um jornal fez uma caricatura em que basicamente o governo dele era comparado com o cocô. Então, era ele saindo, era, a charge era o prefeito saindo da privada e tinha um balãozinho assim, em que o prefeito falava: "Ei, fulano, acabei meu governo". Ou seja, ele estaria passando um governo muito ruim para o prefeito que estava prestes a assumir a cidade. E essa analogia entre governo ruim e excrementos não é exatamente nova. Tem exemplos disso que remontam pelo menos à França do século XVIII. E, inclusive, de uma maneira meio parecida, né? Em que o rei está no trono e né? Aí tem um duplo sentido aí com a palavra trono. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar esse caso, ele entendeu que a liberdade de expressão deve ser ferrenhamente preservada, etc., mas dentro dos limites do bom gosto, deve ser preservada a fina ironia, ou seja, se defende um humor mais ascético, um humor
um humor sanitizado, digamos assim. E isso é incompatível também com a liberdade de expressão humorística, a meu ver, pelo menos, porque existe toda uma tradição humorística, principalmente nos Estados Unidos, que são as chamadas poop jokes, né? São as piadas a respeito de cocô, as piadas de banheiro, como dizem. E existe também no cômico todo um papel do grotesco também, né? Todo um papel do choque, das coisas que são para realmente impressionar, para nos sacudir, para nos tirar do lugar comum. Então, existe esse risco, sim, do judiciário se transformar numa espécie de crítico de arte sobre qual é o humor considerado ok e qual é o humor considerado não ok. Mas isso eu acho que acarreta riscos, obviamente, porque a sensibilidade social é diferente, isso varia muito de pessoa para pessoa, e deveriam se procurar alguns critérios mais objetivos para se aferir a licitude ou não de uma determinada manifestação humorística. Nesse precedente da ministra Nancy Andrighi a respeito da revista Bundas, a ministra Nancy é bastante expressa a respeito dos riscos em se avaliar do ponto de vista estético o humor. Porque um dos argumentos utilizados pelas herdeiras do barão Smith de Vasconcelos era que o humor praticado pela revista Bundas era um humor grosseiro, rasteiro, um humor de baixa qualidade, um humor não inteligente. E a ministra Nancy, no seu recurso, ela diz que, na verdade, essa divisão de humor em humor inteligente e humor não inteligente, humor de qualidade, não de qualidade, ela é atinente, de fato, à crítica de arte especializada e não ao judiciário. Não é papel do judiciário falar que espécies de humor são refinadas ou não, porque, em tese, as duas merecem proteção e essa divisão tem um quê de classista também, né? A respeito disso, eu recomendo também um livro de uma pesquisadora da Holanda, a professora Giselinde Cuypers, que eu não sei se tem tradução no Brasil, mas o livro dela se chama Good Taste, Bad Joke, ou seja, bom gosto, piada ruim. E nesse livro, a professora Giselinde, ela fala justamente sobre como o humor é percebido entre as diferentes classes sociais. Ela fez uma pesquisa na Holanda, uma pesquisa sociológica assim, bastante abrangente, que buscava verificar qual que é a apreciação das classes sociais a respeito da piada. E as conclusões gerais dela nesse livro são que, em regra, piadas, inclusive piadas mais grosseiras, o humor considerado chulo, é muito bem apreciado pelas classes mais baixas da população, justamente como um mecanismo de quebrar o gelo, de estreitar laços sociais, ao passo que as classes mais altas prefeririam formas supostamente mais refinadas de humor, trocadilhos, humor nonsense e por aí vai. Mas, obviamente, que essa divisão não é exaustiva e pode ser muito bem que classes mais altas também consumam e produzam humor mais rasteiro, humor de banheiro, inclusive, para usar esse termo americano. Bom, super, super interessante. Agora voltei. Tem mais uma pergunta da Júlia aqui, ó. Ela está preocupada com a questão do humor, por exemplo, né? Esse humor veiculado aí, seja na TV, seja em uma revista, sobre as implicações desse humor em uma ação penal. Você pensou sobre essa questão na sua tese, sobre essas a possibilidade do humor
por exemplo, impactar decisões judiciais? Tá. Eu não sou penalista, sempre fui um péssimo aluno de direito penal, mas, em tese, é possível enquadrar manifestações humorísticas nos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Mas eu acredito que essas coisas, a meu ver, não deveriam estar nem no Código Penal. Eu acho que, no mais das vezes, esses chamados crimes contra a honra, eles refletem situações que são muito melhor resolvidas pelo juízo civil, com indenizações ou com direito de resposta. Eu acredito que as penas são, em regra, muito baixas, são casos que, no mais das vezes, acabam em transação penal. Existe também o princípio da subsidiariedade no direito penal, né, que prega que o direito penal deve ser reservado para situações mais graves, né, porque em última análise, o Estado está privando ou procurando privar a liberdade das pessoas, né, que é um dos seus bens mais preciosos. E, na minha experiência como advogado, e advogado de veículos de imprensa, inclusive, o manejo de ações criminais contra jornalistas e contra chargistas ou humoristas, no mais das vezes, ele serve como um mecanismo de intimidação. Então, muitas vezes, pessoas que recebem críticas que, a meu ver, são perfeitamente legítimas, ajuizam ações penais contra esses profissionais só pelo prazer ou com vistas a que essas pessoas compareçam a delegacias, que elas compareçam ao juízo criminal, que elas prestem depoimento, mesmo sabendo que a possibilidade de condenação possa ser remota, ou que a possibilidade de uma pena privativa de liberdade seja muitíssimo pouco provável, mas é o que se chama de o processo como pena em si. Então, o mero fato de a pessoa responder a uma ação criminal com esse objeto assim, com toda a carga que responder a uma ação penal possui no imaginário popular, né, com a ameaça de prisão estando no horizonte, tem potencial para causar enorme estresse, enorme angústia na pessoa que é processada. Isso a gente vê também no ajuizamento daquele pedido de explicações pelos policiais paulistas contra os chargistas da Folha de São Paulo. O pedido de explicações é uma fase prévia à ação penal privada por crime contra a honra, né? É um momento em que a pessoa supostamente ofendida pede ao juiz criminal que intime a pessoa que proferiu a suposta ofensa para explicar o que ela queria dizer com aquilo, mas no caso de um humorista, como disseram os chargistas que foram interpelados pelos policiais, eles estavam sendo instados a explicar a piada, né? Explicar, olha, aqui nessa charge eu utilizei o mecanismo da condensação, porque esse policial aqui está representando a polícia como um todo, eventuais abusos que são cometidos por policiais, especialmente contra a população em regiões periféricas, etc. Então, eu acho que essas respostas penais não chegaram a entrar na minha pesquisa. Eu deliberadamente cortei todos os acórdãos que diziam respeito a direito penal, mas eu acredito que é um tema muito premente, algo que precisa ser estudado de fato, porque a opção pelas ações indenizatórias é a regra, mas ações penais contra humoristas são
infelizmente, ainda bastante comuns o suficientes, acho que para merecerem um estudo e para merecerem, principalmente, acho que uma averiguação empírica de se essas hipóteses que eu concebo aqui, de que elas são utilizadas como um mecanismo de intimidação, se isso realmente procede ou não. Joia, João, tem algumas perguntas aí. A Maria Alice perguntou o seguinte, ela falou, ó, a feitura de textos humorísticos também se encaixa com as piadas feitas pelo humorista Yuri Marçal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele foi duramente criticado pela filha da vereadora, Luiara, porque a mim me parece que alguns fatos não são passíveis de serem lidos com humor. E aí, João, alguns fatos não são passíveis de serem lidos com humor? Isso é bem polêmico, mas eu acho que não. Eu acho que o humor é mais uma questão de tom, de contexto e de se saber os limites éticos, os limites morais, os limites de gosto também da população que está ouvindo. Então, muitas vezes pode ser que não seja adequado fazer piada sobre um determinado assunto na internet, por exemplo, onde você está falando com uma massa indiscriminada de pessoas. Mas pode ser diferente se você estiver num círculo muito restrito, entre amigos ou num churrasco, por exemplo. Eu tenho algum receio com relação à vedação antecipada, a priorística de determinados temas para o humor, porque a criatividade humana acaba sendo muito surpreendente em determinados aspectos. Então, por exemplo, nazismo é um tema que é tabu para muita gente. Mas o nazismo já acabou sendo objeto de humor também, de maneiras brilhantes em filmes que atacam de uma maneira muito direta tudo o que foi feito de uma maneira muito bárbara, né? Então, eu lembro de um filme dos anos 70 chamado Os Produtores, que teve uma refilmagem mais recente aí pelos anos 2000, em que é um filme sobre a produção de um espetáculo da Broadway, por exemplo. E nesse espetáculo da Broadway, eles ridicularizam o nazismo de várias maneiras. Então, se houvesse essa vedação a priorística do nazismo como um tema passível de apreciação pelo humor, de uma certa maneira, a criatividade humana, a criatividade humorística, ela estaria interditada em alguma medida. Eu me lembro que a própria Alemanha, que tem uma legislação muito restrita com relação ao uso de símbolos do nazismo, é proibido terminantemente a utilização de suásticas, por exemplo, para camisetas, como acessórios, como brincos, enfim. Mas houve uma exceção, e essa exceção foi justamente o humor. Na minha tese, eu me recordo de um caso julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, que acabou permitindo a utilização de símbolos nazistas, mas com uma finalidade de ridicularização. Eu não me lembro exatamente dos detalhes do caso agora, mas isso está disponível na minha tese, eu posso colocar o link para vocês depois, mas acabou sendo permitido as pessoas que faziam, se eu não me engano, era uma camiseta que ridicularizava de alguma maneira o nazismo. E isso acabou passando por cima da legislação e de um entendimento super consolidado da Suprema Corte de que suásticas e outros símbolos seriam terminantemente proibidos. Então, acho que existem, obviamente,
limites sociais que acho que precisam ser sentidos, né? Aquela coisa do humorista diante da plateia, quando ele percebe que ele foi longe demais em uma determinada piada, quando a plateia não ri ou quando a plateia vaia. Mas esse limite, ele precisa ser traçado de uma maneira que também não restringe a criatividade de quem faz o humor. Então, eu defendo a existência de responsabilizações posteriores, por caso de ultrapassagem de limites, mas não na colocação de interdições prévias. João, o Felipe perguntou o seguinte aqui. Peraí, perdi aqui o comentário do Felipe. Era É sobre a só questão das um fake adendozinho news. rápido aqui, Ana. A Sim, fica à corda da vontade. revista Bundas de fato, é o 736015 do STJ. É Obrigada. uma referência super importante para quem estuda humor. Eu acho que aqui é o melhor precedente que trata de humor que nós temos no Brasil, de corte superior. Que legal. Essa era uma das perguntas da Bianca. Ela falou assim: por favor, um caso paradigmático, emblemático Uhum. brasileiro. Então já está resolvido. Aí o Felipe, 736015. Relatora 736 015. 736 do STJ? Isso, recurso especial 736.015 do Rio de Janeiro, relatora ministra Nancy Andrighi. Muito obrigada. Aí o Felipe falou o seguinte: ó, atualmente tem se clamado pela liberdade de expressão para a disseminação de fake news. Como classificar o humor dentro desse novo debate surgido a partir da popularização e instrumentalização das redes sociais? Instrumentalização com por vieses ideológicos, né? E aí, João? Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o humor ele não é uma espécie de discurso neutro. Né? Nenhuma espécie de discurso na verdade. Né? Todo discurso carrega consigo valores, carrega a ideologia de quem escreve esse discurso. Então, é natural que o humor ele seja utilizado também para finalidades políticas, não só para crítica de quem está no poder, mas também para defesa de quem está no poder, para disseminação de inverdades, para disseminação de desinformação. E é engraçado que o meme, justamente pelo seu potencial viral, né, pela sua capacidade de difusão rápida e muitas vezes sem como o meme no mais das vezes não é assinado, não é todo mundo que coloca lá uma marca d'água para identificar a autoria do meme. O meme pode ser sim um veículo muito apropriado para disseminação de informação, para disseminação de verdades. Nesse caso, o tratamento pelo judiciário, obviamente, pode ser no sentido de reconhecimento de ilícito, mas, obviamente, desde que adotadas aí aquelas cautelas que eu pontuei no começo da minha fala. Existe meme que tira sarro da desinformação, ou seja, eu já vi, por exemplo, aí tem um perfil fake no Twitter, ou, acho que é no Twitter, Coronel Siqueira, se eu não me engano. É um perfil fictício, não existe essa pessoa, e um perfil que ironiza a extrema-direita conservadora. Mas muitas pessoas que não sabem disso veem esse perfil entendendo que é de verdade. Então, precisa ter alguma. É necessário haver algum refinamento teórico e mesmo algum conhecimento mesmo do que se passa na web hoje, para também não passar a vergonha de combater
tiro de canhão um discurso que é humorístico, né? Então, se eu não me engano, até mesmo nesse projeto de fake news que está em tramitação no Congresso, que está causando bastante discussão, existe uma ressalva, ou pelo menos deveria haver uma ressalva com relação ao propósito humorístico. É claro que é preciso tomar cuidado também para que esse propósito não seja utilizado como válvula de escape por quem dolosamente dissemina desinformação, procurando no humor uma espécie de escudo, né? É necessário, infelizmente, uma avaliação casuística, de acordo com as provas colhidas no caso concreto, e de acordo também com a averiguação cuidadosa de quem é o emissor da mensagem considerada errônea, a quem se refere, qual foi o meio de comunicação utilizado, e se existem evidências de que se trata ou não de discurso humorístico, se existem evidências ou não de que se trata de um discurso factualmente equivocado, se trata de uma simples opinião, mesmo que polêmica, ou se trata de discurso de ódio. É possível fazer essas distinções, embora muitos casos sejam difíceis, muitos casos operem em zonas cinzentas, de diferenciação super difícil, mas essa é uma missão que advogados, promotores, defensores e juízes têm que encampar, porque, infelizmente, é uma das questões da ordem do dia. João, aí tem alguns comentários aqui. Tem uma última questão que eu vou passar para você. Aí, quer ver? A Bianca, que é a mestranda que está estudando esse assunto, que me passou aqui várias questões por acaso. Um beijo para a Bianca. Ela falou que já anotou o julgado. E a Bianca fez um comentário. Ela falou assim: um caso que teve repercussão aqui no Brasil sobre o tratamento do humor na esfera criminal foi a condenação do humorista Danilo Gentili por injuriar a deputada federal Maria do Rosário. É um dos casos que ela analisa na dissertação dela. Então, ela fez esse comentário. O Lucas, você quer fazer um comentário sobre isso, João? Não, eu não cheguei a ler essa sentença, então eu acho que eu não saberia comentar ela com propriedade. Mas, fica a sugestão aí para alguém, né, que quer também pensar sobre essa implicação criminal. Sim, acho que é um tema promissor de pesquisa. Sim. O Lucas comentou o seguinte: eu acredito que o humor feito com inteligência é uma das melhores formas de protesto, dentro dos limites, é claro. Também concordo. Inclusive, o João falou isso, né? O potencial é muito grande, né? Esse potencial desses memes, né? Como eles se alastram. Então, realmente, o humor, ele é um modo de... É, ele é um modo muito potente, né? De fazer pensar, de refletir, de criticar ou não, né? Como você falou, né, João? O interesse público aí não é não mobiliza o humor necessariamente. Tá me ouvindo, João? Aham. Ah, então Eu tá só não bom. sei o que acrescentar, porque o seu comentário me pareceu perfeito. Não, porque eu não tô te vendo, então tá ótimo. A Celine fez um comentário também muito legal aqui. A Celine falou o seguinte: o humor pode ser, de fato, uma bela sacada. Veja, por exemplo, a crítica violenta contida em Os Saltimbancos de Chico Buarque. Quem diria que um cão, uma gata, uma galinha e um jumento seriam capazes de causar tamanho estrago? E aí, a última questão que eu te coloco é que é a do Felipe. Seria o caso de regulação, ou como você falou, né, essa análise casuística, ela é incontornável, porque a gente mora a gente vive, né, no sistema de civil law e a gente tende a achar que a gente vai resolver a questão dos conflitos, não totalmente, mas em parte, né? Que o caminho necessário para resolver os conflitos é a regulação ou a regulamentação, né, de condutas e impossibilidades por meio da lei. O que você pensa com relação ao seu tema, que é o humor?
Eu sou contra. A gente tinha, entre 1967 e 2009, a vigência da chamada Lei de Imprensa aqui no Brasil. Acho que a minha lâmpada está queimando. Bom, essa lei de imprensa, ela procurava colocar a atividade jornalística dentro de uma caixinha também, né? Então, ela dizia lá o que configura a expressão legítima, o que configura a expressão ilegítima. Então, dentro lá do rol de expressão legítima estava, sei lá, a crítica, mesmo que ácida, com um propósito de comentário literário ou comentário político, etc, etc. Mas a lei, ela obviamente não era exaustiva, então tinha várias situações que não estavam contempladas pela regulação e acabavam requerendo construção jurisprudencial. A lei de imprensa foi declarada incompatível com a Constituição de 1988 pelo STF em abril de 2009, na chamada DPF 130, relator ministro Aires Brito. Nessa ADPF, o ministro Aires Brito interpreta o artigo 5º da Constituição em combinação com o artigo 220, qualificando a liberdade de expressão e de informação como plena e, portanto, não sujeita à regulação por uma lei ordinária. Então, eu acredito que foi uma decisão acertada. Existem aí parâmetros de jurisprudência para julgamento desses casos envolvendo conflitos entre liberdade de expressão e direitos fundamentais. Tudo bem que essa jurisprudência ela é passível de críticas, de diversas críticas, como, de uma maneira geral, a jurisprudência pode ser, né? Há sempre aspectos que podem ser melhorados, mas, no geral, eu acho que a jurisprudência que se construiu no Brasil a respeito de liberdade de expressão humorística, ela é bastante razoável na maior parte dos seus aspectos, principalmente no reconhecimento de limitações a direitos da personalidade de homens públicos. Porque, pela minha pesquisa, a maior parte de ações ajuizadas contra humoristas são por políticos. Então, eles são o grande público que acaba se interessando em ações indenizatórias desse tipo. Eu acho que a jurisprudência merece um refinamento, eu acho que há alguns aspectos teóricos que podem ser bastante melhorados ainda, especialmente com relação à competência humorística, que é um dado que quase nunca é abordado pela jurisprudência, mas com relação à regulação eu tenho meus receios, principalmente pelas possíveis restrições que adviriam disso, né? Então, é possível que a regulação acabasse interditando, a princípio, determinados temas, o que eu comentei anteriormente, que eu imagino que seja algo danoso, tarifando responsabilidade civil, tarifando indenização, em caso tal, a indenização será tanto, deixando o judiciário sem poder arbitrar adequadamente uma correlação aí entre dano e indenização. Enfim, eu acho que os prognósticos de vantagem não são interessantes. Então, eu entendo que não seria o caso de regulação. João, tão interessante, né? Essa questão que você trouxe aí no fim pra gente. No fim, não, achei, mas esse dado agora que você trouxe, né? Sobre a questão dos políticos, deles serem a maioria dos que ingressam com ações desse gênero, né? O que é interessante é porque a gente pensa realmente que a pessoa pública, né? Eu até comentei com você que saber mais sobre o humor, se ele desconstruiu no meu imaginário algumas ideias que eu tinha, porque a gente pensa sempre que a pessoa que tem já uma vida pública, né, o político, que já é mais exposto, que ele teria
que tolerar mais, exatamente porque a vida dele, essa esfera do privado é mais reduzida comparativamente, por exemplo, a nós, assim, pessoas que não temos uma exposição, não temos exposição midiática, não somos pessoas que estão aí, né, o tempo todo na mídia. E é interessante, né? Esse dado que você traz é um dado curioso. Para mim, serviu assim como desconstruindo mesmo uma ideia pré-concebida que eu tinha. Eu acho que isso está relacionado, em parte, Ana, ao fato de nós termos uma tradição política autoritária. Né? Então, o que eu tenho lido de historiadores e de cientistas políticos a respeito correlaciona muito ao fato de termos sido uma colônia por tanto tempo, com governadores gerais, capitães hereditários, mandando e desmandando aqui nas terras coloniais. Depois, quando viramos uma república, nós tivemos aí, logo no início, 2 marechais, inclusive um que se autodenominou Marechal de Ferro. A impressão que se tem é que existe um apego à autoridade como expressão do infalível, quase, como uma expressão que deve merecer um respeito quase incontestável. Né? Não existe tanto uma tradição de crítica ampla e restrita como normalmente tem o direito anglo-saxão, por exemplo, em que esse liberalismo político e ideológico é mais enraizado, digamos assim. Isso não significa, é claro, que não tenha havido sátira no Brasil. Inclusive, existem obras ótimas a respeito de sátira, de produção humorística muito crítica desde a colônia. Né? Penso aí em Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga nas cartas chilenas, mas é sempre uma sátira que teve alguma consequência pesada para os seus autores. Né? Gregório de Matos acabou sofrendo perseguição judicial e política mesmo. As cartas chilenas foram publicadas de uma maneira anônima. Enfim, são só 2 exemplos de como a elite política brasileira ainda se pensa de uma certa maneira não merecedora de críticas, ou que devesse ser passar incólume aí pela sociedade, que não aceita essa representação derrogatória que ela recebe muitas vezes pela sociedade ou pela pena dos humoristas mesmo. Nossa, sensacional, muito interessante mesmo. João, eu queria muito te agradecer novamente. O papo, eu nem vi passar, mas a gente já tem aí 1h10 de conversa. Queria te agradecer de novo, agradecer a todo mundo que participou, gente. Você quer que vou passar a palavra para você fechar aí, para você pronunciar suas últimas palavras, João, aqui com a gente. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Para mim foi um prazer muito grande falar com vocês. Adorei as perguntas, achei que foram todas muito pertinentes. Muito obrigado pelo convite de novo. Ana, sua mediação foi ótima. Foi ótimo falar com você. Eu vou estar sempre à disposição da Faculdade de Direito do Sul de Minas para falar com vocês sempre que vocês quiserem. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram continuar conversando, podem me escrever. O meu e-mail é joão.capelotti, com 2 T's e no final, @gmail.com. Se quiserem me adicionar no LinkedIn também, porque é a única rede social que eu tenho. Mas eu estou à disposição para eventualmente compartilhar material com vocês, para responder futuras dúvidas.
e eu tenho uma coluna bimestral no site dissenso.org. É um portal que discute liberdade de expressão no Brasil, em especial liberdade de expressão na internet. E nessa minha coluna eu tento abordar sempre a liberdade de expressão humorística. Então eu trago casos polêmicos envolvendo humor, trago às vezes algumas discussões que estão acontecendo lá fora, por exemplo, a diretiva da União Europeia sobre direitos de autor e potenciais impactos que isso possa ter na criação de memes. Enfim, eu tento fazer aí um apanhado sobre o que está acontecendo no humor no Brasil e no mundo, pelo menos na visão do judiciário. Convido todos aí a entrarem no dissenso.org, que é um portal bem bacana, que tem também uma casoteca com casos de liberdade de expressão, com alguns artigos. A minha tese está lá também. Ai, que legal. Estou completamente à disposição de vocês para continuar esse debate, que, obviamente, tem muito o que ser discutido ainda. É um assunto muito rico, muito amplo, e vai ser um prazer continuar essa conversa. Obrigado mesmo. João, obrigada de verdade, viu? E é isso, gente. Sigam o João. É um tema super interessante para o pessoal aí que está pensando sobre um tema para explorar, né? Em sede de iniciação científica, TC, artigo científico, né? Então, já tem aí um contato de uma pessoa que tão disponível e tão gentil em disponibilizar tudo aquilo que produz aí para vocês. Então, João, obrigada de verdade. Pessoal, boa noite a todos aí. A Maria Alice fez um comentário último aqui. Obrigada, João. Show demais, Ana. Muito elucidativo. Também achei. Obrigado. Foi um prazer enorme, gente, compartilhar essa tarde com vocês. Valeu aí, pessoal. Tchau, João. Vou encerrar então. Tchau, Beleza. gente. Até mais. Até mais.